Nesse vídeo eu vou apresentar uma série de aplicações do mais importante princípio da hidrodinâmica. Você vai compreender a física que está por trás de alguns fenômenos corriqueiros, mas mesmo assim muito intrigantes. Olá pessoal, eu sou Eudes Filete, professor e pesquisador. Um dos objetivos do projeto Verve Científica é apresentar a ciência de forma clara e rigorosa para todos que querem aprender. Assine o canal, ative o seu sininho e já dê um like nesse vídeo se você gosta dessa ideia. Como já discutimos nesse vídeo aqui, o princípio de Bernoulli afirma que em um tubo de corrente, em regiões onde o fluido acelera, a sua pressão diminui. Esse princípio tem inúmeras aplicações tecnológicas, principalmente no campo da aerodinâmica. Mas aqui nós vamos nos limitar a explicar e compreender alguns fenômenos corriqueiros que estão à nossa volta. Algumas das aplicações mais avançadas serão discutidas em vídeos futuros. Talvez a maneira mais simples para se ilustrar o princípio de Bernoulli seja soprando uma folha de papel. Você pode fazer isso dobrando o papel em forma de uma tenda e soprando dentro dela. Ao fazer isso, devido ao sopro, o ar vai fluir por dentro do papel a uma velocidade maior do que o ar que está de fora dela. Com isso, a pressão dentro da tenda fica menor que a pressão do lado de fora, e essa diferença faz com que a tenda se achate. Você pode fazer essa experiência de forma diferente. Se você segurar um papel por uma das extremidades e então soprar sobre a superfície superior, o papel vai se levantar. O motivo agora é o oposto, é que nesse caso, a velocidade do ar na parte superior será mais alta que na parte inferior do papel. Dessa forma, a pressão acima do papel será menor e essa diferença de pressão, por sua vez, causa uma força resultante para cima, que eleva o papel a uma posição quase que horizontal. O que ocorre com o papel é similar ao que ocorre com telhados durante fortes ventanias. É comum ouvir dizer que vento forte sopra e arranca o telhado de uma casa. Mas na verdade não é exatamente isso que acontece. O que ocorre é que o vento em alta velocidade cria uma região de pressão reduzida acima do telhado. A pressão atmosférica normal dentro da casa se torna maior e essa diferença gera uma força que empurra o telhado para cima, o arrancando de sua estrutura. Imagine um vento muito forte, como aqueles registrados em Santa Catarina em 2020, de quase 170 km por hora. Se esse vento sopra sobre um telhado, a diferença de pressão que surge entre as regiões acima e abaixo do telhado será de 1420 pascais. Essa diferença pode parecer pequena, considerando que a pressão atmosférica é de 101.000 pascais. Mas mesmo assim, ela ainda pode causar uma força significativa em uma área relativamente grande. Se um telhado típico tem uma área de 100 metros quadrados, uma diferença de pressão de 1420 pascais vai resultar em uma força para cima de mais de 140 kgf. É por isso que os telhados são frequentemente arrancados das casas durante as fortes tempestades de vento. Um caminhão possui uma lona que cobre a sua carroceria. Se o caminhão estiver parado, a lona vai ficar plana, mas sempre que ele se movimenta, numa rodovia, por exemplo, ela salta para fora. Isso ocorre porque quando o caminhão está se movendo, o vento que corre pela área externa, rente à lona, é mais veloz que o ar parado dentro da carroceria. E isso gera uma diferença de pressão que faz com que a lona seja empurrada, se curvando para cima. Um atomizador é um dispositivo que pulveriza o perfume em uma névoa fina. Ao se comprimir o bulbo de um atomizador, ele lança uma rajada de ar que passa sobre um orifício estreito e, naturalmente, a velocidade neste ponto vai aumentar. Em consequência disso, a pressão neste ponto, na parte superior do tubo vertical, vai diminuir e o perfume vai ser aspirado para cima pela diferença de pressão e vai ser expelido para fora do atomizador como um fino spray. A física do encanamento doméstico também é governada pela equação de Bernoulli. Consideremos uma pia e uma lavadoras conectadas numa mesma rede hidráulica. A seção em forma de U do tubo abaixo da pia é o sifão. Essa seção retém a água e serve como uma barreira para evitar que o gás proveniente do esgoto vaze para dentro da casa.
Isso foi discutido nesse vídeo aqui, onde falamos especificamente sobre o efeito sifão. Aqui nós temos um exemplo de um encanamento ruim, um encanamento mal feito, pois quando a água da lavadora de roupas é descartada pelo cano de esgoto, de acordo com o princípio de Bernoulli, o fluxo de água em alta velocidade faz com que a pressão no ponto A caia. Enquanto isso, a pressão no ponto B na pia vai permanecer numa pressão mais alta, que é a pressão atmosférica. Como resultado dessa diferença de pressão, a água no sifão é empurrada para fora e vai para a linha de esgoto. E isso não deixa nenhuma proteção contra os gases que podem voltar do esgoto, trazendo mau cheiro. Um sistema projetado de forma correta precisa de um artifício de ventilação para fora da casa, conhecido como respiro. O respiro garante que a pressão em A permaneça a mesma que a pressão em B, que é a pressão atmosférica. E assim, mesmo que a água da lavadora corra pelo cano, o respiro vai evitar que o sifão seja esvaziado. A equação de Bernoulli fornece o meio preciso para determinar a velocidade máxima de vazão ou velocidade de efluxo de um fluido para fora de um reservatório. Considere, por exemplo, um grande tanque de água no qual uma torneira é instalada na lateral a uma certa profundidade, abaixo da superfície. A pergunta aqui é: qual é a velocidade da água ao sair da torneira? Para responder essa pergunta, aplicamos a equação de Bernoulli aos dois pontos mostrados na figura. Daí, nós escolhemos o ponto 2 como sendo a superfície superior do líquido e supomos que o diâmetro do reservatório seja grande em comparação com o da torneira. Com isso, nós podemos fazer algumas continhas e encontrar que a velocidade de efluxo é dada por essa expressão aqui, o teorema de Torricelli. O teorema de Torricelli nada mais é que um caso especial da equação de Bernoulli, mas foi descoberto quase que um século antes por Evangelista Torricelli. Ele nos diz que o líquido sai da torneira com a mesma velocidade que um objeto em queda livre teria se caísse de uma mesma altura. Isso não deveria ser muito surpreendente, pois a derivação da equação de Bernoulli depende da conservação da energia. Muitos fenômenos hidrodinâmicos são complexos demais para se explicar à luz de um único princípio. O efeito Coanda é um desses. O efeito Coanda recebe esse nome em homenagem ao engenheiro romeno Henri Coanda, que o descobriu em 1911. Apesar disso, até hoje existe controvérsias sobre uma explicação precisa para esse efeito. Nesse efeito, a região de baixa pressão no ar parado de um ambiente é criada pela passagem de um jato de ar motorizado. Esse jato de ar arrasta as moléculas de ar de seu entorno imediato, gerando um tubo simétrico de baixa pressão em torno do jato. Essa redução na pressão local é devida ao efeito Bernoulli. Mas o que se segue não é o jato de ar, ao se aproximar de uma superfície sólida, que pode ser plana ou curva, tende a se curvar e aderir a essa superfície. E essa curvatura, que não pode ser explicada pelo princípio de Bernoulli, é a essência do efeito Coanda. O que mais existem são explicações equivocadas para o efeito Coanda, tanto em vídeos no YouTube e até mesmo em livros de graduação. Em alguns casos, os autores usam fenômenos que não estão relacionados propriamente ao efeito Coanda para tentar explicá-lo. Em outros, misturam o efeito Bernoulli e o efeito Coanda como se fossem uma coisa só. Mas a explicação mais rigorosa e que tem sido a mais aceita é que a curvatura do jato sobre a superfície tem base na física newtoniana. Ou seja, um gradiente de pressão normal à direção do fluxo local equilibra a força centrífuga associada à curvatura do fluxo. Assim fica claro que a curvatura do fluxo no efeito Coanda não é um resultado direto do princípio de Bernoulli. Uma demonstração contundente do efeito Coanda é obtida colocando um cilindro na frente de uma chama acesa, de forma que esta chama fique completamente oculta atrás dele. Se alguém soprar diretamente no cilindro, a chama vai se apagar, apesar de estar obstruída. Isso ocorre porque o fluxo de ar direcionado para o cilindro, de acordo com o efeito Coanda, se curva ao redor dele e ainda atinge a vela para apagá-la. Outro exemplo notável que sempre aparece no contexto do efeito Coanda é a flutuação de uma bola de ping-pong acima de um jato de ar, produzido, por exemplo, por um secador de cabelo ou um soprador de pó. O equilíbrio da bola pode ser analisado isoladamente, na vertical e na horizontal. A estabilidade vertical é explicada pelo equilíbrio de forças, nesse caso, o peso da bola e a força da pressão exercida pelo ar.
Já a estabilidade lateral é explicada pela combinação do princípio de Bernoulli, que cria um gradiente de pressão, e do efeito Coanda, que curva o fluxo de ar em torno da bola, a envolvendo completamente. A simetria envolvida no sistema implica no equilíbrio de forças horizontais que impede que a bola saia do fluxo e caia. Como último exemplo, vamos analisar o tubo de Venturi, que é um dispositivo para a aferição da velocidade de um gás que flui numa tubulação. Isso se baseia no efeito Venturi, que foi explicado pelo físico italiano Giovanni Venturi em 1797, 6 décadas depois de Daniel Bernoulli enunciar o seu princípio. O efeito Venturi pode ser usado nos mais diferentes ambientes, como laboratórios de química, túneis de vento e motores a jato. Nessa figura aqui nós ilustramos um tubo de Venturi, cuja característica principal é o estreitamento da área transversal em um dado ponto do tubo. Além disso, um tubo de Venturi tem também acoplado a ele um tubo de vidro em forma de U, contendo um líquido de densidade conhecida e que conecta os dois segmentos do tubo de corrente. Quando o gás flui através do tubo horizontal, o líquido fica a uma altura mais alta no braço do tubo em U, que está conectado ao estreitamento do tubo de fluxo. A aplicação conjunta da equação de Bernoulli, da equação da continuidade e da lei de Esteban para os dois pontos do tubo de Venturi nos permite determinar a velocidade do fluxo de gás simplesmente medindo a altura da coluna do fluido. Não vamos fazer essas continhas aqui, elas são apresentadas nas referências que mencionamos na descrição dos vídeos, mas o resultado final é esse. Note que a velocidade do fluido depende tanto da sua densidade como da densidade do líquido no sifão. Mas a altura H da coluna do fluido é o fator mais importante nesse resultado. Essa altura só existe devido à diferença de pressão, tal como imposta pelo princípio de Bernoulli. Esta equação tem boa precisão, desde que as velocidades do fluido em análise sejam bem menores que a velocidade do som, que é cerca de 340 metros por segundo. Neste vídeo eu mostrei como o princípio mais importante da hidrodinâmica se aplica a fenômenos corriqueiros, muitos deles encontrados no nosso dia a dia. No próximo vídeo nós vamos falar de mais aplicações do princípio de Bernoulli, principalmente no campo da aerodinâmica. Esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, já dê um like e ajude o YouTube a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. E não se esqueça de assinar o canal. Tenha Verve Científica. Abraço e até a próxima!